Meu marido me contou sobre sua amante depois que eu dei $200.000 aos pais dele para salvar a casa deles, mas eu os lembrei que o cheque ainda não havia sido compensado. Depois de dar a ele mais de 6 anos da minha vida, agora percebo quem ele realmente é e não posso acreditar no que tem acontecido nas minhas costas. Fui traída no início da minha vida e me propus encontrar um homem genuinamente bom em quem eu pudesse confiar plenamente. Anos depois eu o encontrei e me casei com ele. Apesar de tudo que eu amava ser contra essa decisão, abandonei muitas coisas por ele e é isso que recebo em troca. Desculpe por começar de forma tão confusa, mas não estou pensando com clareza neste momento. Acabei de descobrir que meu marido é um infiel, um mentiroso e que ele realmente não se importou. Eu sei que histórias de traição são bastante comuns, mas a minha é um pouco diferente. Deixe-me explicar desde o início. Meu nome é Jenna e até ontem eu vivia feliz com meu marido Jeff. Estamos juntos há mais de 6 anos e casados há 5 anos. Como já mencionei, tive uma experiência muito ruim em um relacionamento anos antes de conhecer Jeff. Acho que devo começar por aí na verdade. Anos atrás eu estava em um relacionamento de longo prazo com meu ex-namorado Alvin e estava convencida de que iríamos nos casar. Ele era um homem atraente e bastante rico, e eu me apaixonei tanto por ele que estava disposta a deixar tudo por ele. Sempre amei trabalhar e gostava muito do meu emprego, mas estive prestes a desistir por ele e quase o fiz. Agora agradeço por não ter feito isso porque teria arruinado minha vida. O pior foi que toda a minha família o conhecia e o que ele queria, mas quando o encontrei dormindo com minha prima minha vida desmoronou. Levei muito tempo para me recuperar, parei de pensar em encontros por anos e me concentrei completamente no meu trabalho. Felizmente fui reconhecida pelo meu esforço e consegui subir na empresa. Agora tenho um emprego muito bem remunerado e nem preciso trabalhar muito. Deixe-me dar um conselho aos jovens. Quanto mais vocês trabalharem aos 20 anos, menos terão que fazer aos 30. Tenham isso em mente. Não quero me aprofundar nisso, então serei breve. Depois de conhecer Jeff, fiquei surpresa com o quão diferente ele era dos outros. Não sei se tudo foi uma fachada, mas acho difícil acreditar que ele tenha atuado por tanto tempo. Acho que em algum momento ele mudou. Nos conhecemos na festa de um amigo em comum e desde o primeiro momento nos conectamos. Ele era um homem gentil e humilde, e eu rapidamente me apaixonei. Ele também se interessou por mim e começamos a sair. Ele foi o único homem em quem decidi confiar depois do que aconteceu com Alvin. Eu tinha certeza de que nunca funcionaria, mas cometi um grande erro. Depois de vários meses saindo, eu sabia que queria passar minha vida com ele porque eu tinha me apaixonado profundamente. No entanto, eu não estava disposta a sacrificar minha carreira pelo relacionamento. Outra coisa que me deu confiança foi que eu estava em uma situação financeira melhor do que ele, ganhava muito mais. Eu sei que isso soa mal, mas depois da minha última experiência eu queria um homem que não tivesse o ego que o dinheiro dá e que não me traísse só porque podia. Além disso, Jeff não se importava com dinheiro e estava feliz por eu ganhar mais do que ele. Isso foi suficiente para mim. Então, quando ele me pediu em casamento um ano depois de nos conhecermos, aceitei com alegria. Tudo ia bem, mas havia um grande problema. Havia algo que me preocupava sobre o compromisso. Minha família não estava feliz por eu levar a sério meu relacionamento com Jeff. Depois do que aconteceu com Alvin, eles queriam que eu me casasse com alguém igualmente rico e não gostavam que Jeff ganhasse menos. Em particular, não gostavam que na maioria dos dias ele trabalhasse no turno da noite em uma fábrica de automóveis. Para eles esse tipo de trabalho era para pessoas de classe baixa. Acredite em mim, fiz todo o possível para explicar a eles, mas ninguém queria que eu me casasse com ele. A situação foi especialmente tensa com meus pais, que o desaprovaram desde o início. Quando eu disse a eles que estava noiva dele, meu pai ficou tão bravo que não falou comigo por uma semana. Eu amo meus pais e acreditava que no final eles aprenderiam a ser felizes por mim, não importando o que. Quando definimos as datas do casamento, meus pais me deram um ultimato: escolher entre eles ou Jeff para o resto da minha vida. Não vou falar muito sobre isso, mas acho que vocês já sabem quem eu escolhi. No fundo eu acreditava que eles aceitariam minha decisão, ou pelo menos pensei que sim, mas nossa, eu estava muito enganada. Depois que me casei, meus pais não falaram mais comigo até hoje. Não consigo explicar o quanto doeu ser cortado da vida deles. Não foi porque eu não tentei consertar as coisas, eu tentei durante um ano. Implorei a eles, os visitei inúmeras vezes, mas eles simplesmente me ignoraram e se recusaram a me ver. Jeff também se sentiu mal com a situação, mas aos poucos me convenceu de que meus pais estavam errados. Pode ser que eles estivessem certos de que não era uma boa ideia me casar com Jeff, mas não pelas razões certas. Não foi uma boa ideia me casar com Jeff porque ele me traiu, enquanto eles pensavam que não era uma boa ideia por causa da classe social dele. De qualquer forma, nestes 2 dias me arrependi tanto de tê-lo escolhido. Quem me dera ter escolhido meus pais há muito tempo. Se eu tivesse feito isso, não estaria escrevendo essa bobagem agora com o coração partido. Para deixar claro, antes eu não me arrependia da minha decisão e até estava chateada com meus pais, já que era bastante feliz com Jeff. Eu pensava que meus pais estavam agindo de maneira infantil só porque eu não segui seus conselhos e estava brava com eles por tentarem me controlar e não me perdoar depois. Agora que vocês sabem tudo que deixei por ele, deixe-me levá-los ao presente, ou pelo menos ao que aconteceu há pouco mais de uma semana, para que entendam minha situação atual. Há uma semana e alguns dias, por acidente, gravei uma conversa do meu marido no meu telefone. No meu tempo livre eu estava me gravando tentando cantar. Sou ruim nisso, mas gosto de música e quero pelo menos poder cantar decentemente no karaokê. Eu estava em nosso quarto praticando quando a campainha tocou. Não ouvi Jeff por perto, então fui abrir a porta eu mesma. O encontrei falando ao telefone na cozinha. Fui até a porta e ele entrou no quarto. Não dei importância. Quando voltei, percebi
percebi que tinha deixado meu telefone gravando tudo acidentalmente, parei a gravação e voltei ao meu trabalho. Naquela noite Jeff saiu supostamente por causa de uma emergência na fábrica, algo que aconteceu bem tarde. Depois lembrei-me da gravação e comecei a ouvi-la. Ao chegar ao final, o que ouvi me deixou sem palavras. Quando saí do quarto, Jeff voltou e continuou a conversa. Parecia que ele estava falando com sua amante. Ele dizia que inventaria uma desculpa para sair de casa mais tarde. Ele a chamou de Anne e disse o quanto sentia falta dela e o quanto queria abraçá-la. Eu não podia acreditar. Levei vários dias para aceitar o que estava ouvindo. Não queria acreditar que ele estava me traindo. Liguei para minha boa amiga Ayla e contei tudo a ela. Nos encontramos e ela me disse que era muito suspeito para ser uma piada ou algo inocente. Ela sugeriu que eu instalasse gravadores de áudio e vídeo em casa, pequenos e discretos. Uma noite, quando Jeff saiu, eu os coloquei a contragosto. Não queria espioná-lo, mas não tinha outra opção. Acredite em mim, rezei para que tudo fosse um mal-entendido. Esperava que fosse algo inocente, mas infelizmente era pior do que eu imaginava. Há 2 dias revi as gravações e encontrei algo tão repugnante que quase vomitei. Pelo que entendi, meu marido está me traindo há quase 1 ano. E não é com qualquer amante ocasional. Anne é sua amante permanente. Embora, para ser sincera, se fosse um caso casual, não faria as coisas melhor. A pior parte é que ela vem à nossa casa e dorme com ele. E já fez isso muitas vezes. Eles conversam constantemente quando não estou por perto e se veem tanto dentro como fora de casa. Não entendo. Estou louca ou algo assim? Ele não era assim quando conheci. Por que ele teve que acabar assim? Eu realmente mereço isso? Tenho sido uma ótima esposa para ele. O apoiei em tudo. Na verdade, a maioria das coisas que ele compra são com meu dinheiro e nunca joguei nada na cara dele. Ele não tem uma boa vida comigo? Não é como se eu tivesse sido distante ou fria. Sempre fui aberta e íntima com ele. Deixei tudo, minha família, por ele. O que mais ele precisava? Todos os homens são assim? Não sei o que fazer. Minha mente não para de correr a 1000 por hora. Me sinto doente, como se estivesse caindo no vazio. Devo falar com os pais dele e contar o que ele está me fazendo? Ou seria uma má ideia? Eu amo esse homem, ou pelo menos o amava, mas não tenho outra opção a não ser me divorciar. Mas não posso deixá-lo ir tão facilmente depois de tudo que ele me fez. Por favor, pessoal, preciso da ajuda de vocês. Atualização. Sei que já se passaram algumas semanas desde minha última atualização, e sinceramente, descobri algo ainda mais louco do que esperava. Pensei que as coisas não poderiam piorar, mas aqui estamos. Primeiro, quero agradecer a vocês pelos conselhos e pelo incentivo para me fazer sentir muito melhor. Também estou muito grata por não ter recorrido aos meus sogros. Não me orgulho do que fiz, mas durante as últimas 2 semanas planejei cuidadosamente meus próximos passos. Acontece que tenho um nível de paciência incrível quando se trata de lidar com pessoas que me machucam. Até hoje mantive a mesma cara tranquila diante de Jeff sem que ele tenha ideia de que já sei tudo que ele está tramando. E acreditem, ele está planejando muitas coisas. No início eu estava tão desesperada que pensei em recorrer aos meus sogros para pedir ajuda, mas antes de cometer esse erro pedi conselho a Ayla. Ela sugeriu que eu ouvisse as gravações novamente. E ainda bem que eu fiz. Se eu tivesse me precipitado, poderia ter arruinado tudo. Quando me sentei com Ayla para revisar as gravações, descobri coisas incríveis. Deixem-me explicar o que encontrei passo a passo. O primeiro descobrimento impactante. Anne não é apenas uma amante ocasional, algo que eu já sabia, mas há mais. Ela e Jeff estão em um relacionamento sério e permanente. Eles não estão se vendo apenas por diversão, estão planejando todo um futuro juntos. Agora vocês devem estar se perguntando, que papel eu desempenho nesse futuro? Bem, eu sou o banco. Isso mesmo, Jeff e Anne estão planejando fugir juntos, mas somente depois que ele esvaziar todas as nossas economias. Temos uma conta poupança conjunta e Jeff está esperando que ela chegue a uma certa quantia, provavelmente um número especial para eles. Este não é um plano improvisado, eles estão trabalhando nisso há quase 1 ano. Podem acreditar? Ouvir Jeff falar sobre o quão pouco eu significo para ele foi de partir o coração. A primeira vez que ouvi me desmoronei no ombro de Ayla. Ela tem sido meu pilar durante todo esse tempo e não sei o que teria feito sem seu apoio. O que mais doeu foi ouvi-los falar enquanto estavam juntos. Constantemente diziam o quanto me odiavam e o quão ansiosos estavam para se livrar de mim, como se eu fosse o único obstáculo entre eles e a felicidade. Senti que não era mais do que um problema que eles precisavam superar. Mas aqui vem o pior. Um dia minha sogra Débora veio à nossa casa para deixar algo para Jeff. Ouvi uma conversa muito interessante de partir o coração entre eles. Débora perguntou a Jeff quanto tempo mais ele precisava ficar comigo e quando ia me contar a verdade. No início eu não entendia bem, mas logo tudo ficou claro. Meus sogros sabiam sobre o caso desde o princípio. E não só isso, eles gostam mais da Anne do que de mim. Depois que meus pais me cortaram, recorri aos meus sogros em busca de apoio e sempre os respeitei, mas eles me apunhalaram pelas costas. E o mais inacreditável, meus sogros têm uma dívida e querem que Jeff faça com que eu a pague antes de me deixar. Literalmente querem me destruir emocional e financeiramente. Não se importam nem um pouco com o que vai acontecer comigo depois de tudo isso. Para eles eu só fui uma vaca de dinheiro. Não entendo como podem ser tão cruéis. Tenho repassado tudo em minha cabeça e ainda não consigo entender como é possível que as pessoas sejam assim. Faz um dia desde que descobri tudo isso e sei que agora tenho que agir. Ir embora já não é uma opção, é uma necessidade. Mas também sei que não posso ir embora sem um plano. Não vou permitir que Jeff e sua família se safem depois de tudo que me fizeram. Eles estão tramando isso há mais de 1 ano e não vou deixar que tenham sucesso. Vou planejar meus próximos passos muito em breve e manterei vocês informados do que acontecer. Obrigada novamente por estarem aqui para mim. Realmente preciso do apoio de vocês neste momento.
Atualização 2. Faz 2 meses e me desculpem por mantê-los em suspense por tanto tempo. Não se preocupem, ainda não aconteceu nada importante, mas as rodas da minha vingança já começaram a girar. Depois da última atualização eu estava muito magoada com tudo. Meu marido se revelou um miserável infiel e seus pais, a quem eu considerava minha família, conspiraram com ele para esvaziar minhas contas. E como se isso não fosse suficiente, descobri algo ainda maior sobre a situação deles. A dívida deles não é apenas um problema financeiro, se não pagarem perderão a casa. Sinceramente, saber disso me deu um pouco de satisfação, fez com que meu plano de vingança fosse ainda mais fácil. A essa altura eles estão completamente dependentes de mim para pagar a dívida, e quando perceberem que não vou fazer isso será tarde demais. E o melhor de tudo, descobri que meu sogro não apenas administrou mal seu dinheiro, como se meteu em apostas online e fez alguns investimentos terríveis, e foi assim que eles acabaram endividados. Ao que parece, eles pediram a Jeff que os ajudasse antes que ele fugisse com a Anne. E claro, ele aceitou, ele não se importou nem por um segundo comigo nem com o nosso casamento. Depois de saber de tudo isso e com um pouco de incentivo da Ayla soube que devia me vingar. Claro, o divórcio está a caminho, mas eu queria reunir todas as evidências possíveis para ter certeza de que não teria que dar um centavo a ele. Eu já tinha muitas provas, mas decidi ser paciente. Por quê? Porque Jeff tinha dito aos pais dele que em breve me pediria dinheiro e eu queria pegá-lo no flagra. Por alguma razão ele continuava enrolando, provavelmente esperando que nossas economias aumentassem um pouco mais, mas há 3 dias ele finalmente fez seu movimento. Foi difícil conter minha emoção, eu estava esperando por esse momento há muito tempo e ele finalmente havia chegado. Ele se sentou parecendo preocupado e me perguntou se podia falar comigo. Foi então que me disse que seus pais estavam com graves problemas financeiros e precisavam da nossa ajuda. Adoro como ele usou a frase nossa ajuda quando na verdade queria dizer minha ajuda. Ele me contou que eles estavam prestes a perder a casa e que precisavam de $200.000 para salvá-la. Ele disse que seu pai havia emprestado esse dinheiro a um amigo, mas o amigo desapareceu os deixando nessa enrascada. Convenientemente não havia provas do empréstimo, então eles não podiam tomar medidas legais. E então veio o golpe final. Jeff me sugeriu que eu fizesse um empréstimo para cobrir os $200.000 e ajudar seus pais. Ele me disse que me devolveriam assim que pudessem e que enquanto isso eu poderia ir pagando aos poucos. Eu disse que precisava de tempo para pensar, só para que fosse mais crível. Depois de um tempo voltei e dei minha resposta. Me fiz de emotiva. Disse que é claro que os ajudaria porque eles eram como pais para mim também. Até derramei algumas lágrimas durante a conversa. Digno de um Oscar, se me permitem dizer. Jeff interpretou seu papel perfeitamente fingindo estar tão agradecido, mas sei que por dentro estava comemorando, pensando que ia se safar e que estava me roubando na cara de todo mundo. Em sua mente eu pagaria a dívida de seus pais, ele esvaziaria nossas economias restantes, me deixaria com uma dívida enorme e depois iria embora. Mas aqui está o detalhe. Ele não tem ideia do que o espera. Eu disse a ele que levaria mais de uma semana para juntar o dinheiro e ele aceitou. O que ele não sabe é que eu já coloquei tudo em marcha. Provavelmente estão se perguntando qual é o meu plano. Bem, aqui está. Vou pedir um empréstimo, sim, mas o empréstimo será com a casa em que vivemos. E como a casa está no nome dele, isso significa que a responsabilidade do empréstimo será dele. Vou fingir que usei o dinheiro do empréstimo para pagar a dívida dos pais dele, mas na realidade vou ficar com esse dinheiro para mim. Uma vez que eles não consigam pagar a dívida e Jeff não consiga arcar com o novo empréstimo, ele perderá a casa, assim como seus pais perderão a deles. No final todos eles ficarão sem teto. E sinceramente, acho que eles merecem. O que acham? Atualização 3 passados alguns meses. Antes de continuar quero agradecer a vocês por todo o apoio que me deram. Realmente me deu força para seguir em frente. Agora, deixem-me contar como tudo terminou. Creio que já sabem qual era meu plano, então não vou repetir os detalhes. Em vez disso contarei como as coisas se desenrolaram. Uma semana depois da minha última atualização eu disse a Jeff que estava pronta para pedir o empréstimo. Expliquei que precisava que ele assinasse alguns documentos como meu avalista. Ele ficou mais do que feliz em ajudar pensando que assim que me deixasse e levasse todo o dinheiro eu ficaria presa pagando a dívida. Em sua emoção ele não percebeu que entre os documentos havia uma cláusula que indicava que o empréstimo seria feito contra a casa dele. Enganá-lo foi quase fácil demais. Quando ele assinou aqueles papéis tive que me conter para não cair na gargalhada ali mesmo. Alguns dias depois Jeff estava eufórico e meus sogros até vieram me agradecer pessoalmente. Foi difícil ver como mentiam na minha cara, agindo como se me considerassem uma filha querida. Me lancei na atuação também fingindo lágrimas e emoção, embora soubesse perfeitamente o que realmente pensavam de mim. Houve momentos em que senti uma pontada de culpa, mas só por um segundo. Lembrei a mim mesma que se eu não tivesse descoberto o plano deles eles teriam me destruído emocional e financeiramente, eu não teria sido mais do que uma peça descartada no jogo deles. Uma semana depois que Jeff assinou os documentos eu disse a ele que tinha conseguido dinheiro, até fiz ela forjar uma confirmação falsa para os pais dele fazendo parecer que o cheque havia sido compensado. Não sei como ela conseguiu, mas funcionou perfeitamente, todos acreditaram na mentira. E aqui é onde as coisas ficaram interessantes. Quando finalmente nos reunimos novamente Jeff cheio de orgulho me confessou que tudo tinha sido plano dele desde o início. Ele disse que tinha sido o maior erro da minha vida confiar nele. Meus sogros riram junto com ele encantados em acreditar
acreditar que tinham me tirado até o último centavo. Fingi estar devastada, olhando para ele com incredulidade. Perguntei: O que você quer dizer com isso? Então, com um sorriso arrogante, ele contou tudo sobre Anne e como eles iam pegar meu dinheiro e me deixar sem nada. Me desejou o melhor, mas disse que não queria que eu fizesse parte da vida dele nunca mais. O que ele não sabia, porque ainda não tinha tentado acessar nossas economias, era que ele não tinha mais controle sobre o dinheiro. Nesse momento não consegui mais fingir, me uni às suas risadas. Jeff me olhou confuso. Eu disse: Deveriam verificar melhor as coisas antes de acreditar nelas. E aí soltei a bomba. Expliquei que o cheque nunca havia sido compensado e que eles nunca poderiam sacá-lo. Em seguida deixei claro que esquecessem do dinheiro porque não viriam um centavo meu. Seus sorrisos desapareceram instantaneamente, substituídos por olhares de confusão. Jeff balbuciou perguntando o que estava acontecendo, e eu simplesmente disse: Tenho minhas suspeitas há muito tempo, Jeff. Eu sei de tudo. Eles continuaram com a mesma expressão perdida, então sorri e acrescentei: Não sou tão idiota quanto você, então não vou explicar. Aproveitem a incerteza. Antes que pudessem reagir, agarrei minhas malas. Já havia empacotado tudo de que precisava, e saí pela porta. Jeff tentou me deter, mas nem sequer olhei para trás. No dia seguinte, a realidade do que havia feito o atingiu em cheio. Ele descobriu que as economias estavam a salvo em minhas mãos e que o empréstimo havia sido garantido com a casa dele. Ele me ligou sem parar, mas ignorei cada chamada. Finalmente mandei uma mensagem com apenas 2 palavras: Boa sorte. Para dar um toque final, enviei alguns vídeos comprometedores dele e Anne. Deixei claro que ele assinasse os papéis do divórcio sem reclamar ou aqueles vídeos acabariam em lugares muito públicos. Ele levou algumas semanas, mas finalmente assinou sem protestar. Durante esse tempo implorou repetidamente que eu o ajudasse, mas o mandei para aquele lugar sem nenhuma gentileza. E assim ficou tudo. Jeff e seus pais estão prestes a perder suas casas e eu estou livre de sua rede tóxica. Pensaram que podiam me enganar, mas nunca souberam com quem estavam lidando. Adeus, Jeff, e boa sorte. Você vai precisar. Atualização 4. Não esperava que tantas pessoas pedissem outra atualização porque honestamente acreditava ter contado tudo o que era necessário na anterior, mas já que muitos pediram detalhes sobre como Jeff e seus pais acabaram, aqui estão eles. Primeiro, o divórcio com Jeff já foi finalizado oficialmente, e o melhor de tudo, não tive que pagar um centavo. Como mencionei antes, Jeff ficou com a casa e suas dívidas, enquanto eu fiquei com meu dinheiro. Tecnicamente eu poderia ter reivindicado algo mais no divórcio, mas este estado não é nada indulgente com infiéis. O tempo que passei reunindo provas acabou sendo um investimento muito rentável para mim. Quando tudo foi apresentado ao juiz, foi fácil demonstrar o tipo de pessoa que Jeff era. Muitos se perguntaram por que a casa estava no nome de Jeff, algo que acabou jogando a meu favor no final. A razão é bem simples. Durante o casamento compramos várias propriedades como investimento. Bem, eu comprei. Elas estão no meu nome porque usei meu dinheiro. Na época pensei que era justo colocar a casa onde vivíamos no nome de Jeff, já que ele não tinha nenhuma propriedade significativa, e pensei que isso faria se sentir mais seguro e valorizado. Oh, a ironia! A casa, agora oficialmente sua, foi hipotecada e está a caminho de ser executada. Não é inteligente pedir um empréstimo tão grande com sua propriedade como garantia quando você não tem renda para pagá-lo. E também não é uma boa ideia basear sua vida em um esquema para roubar dinheiro de sua esposa, porque quando o plano falha você não só fica sem dinheiro, como também fica sozinho. Sim, como já devem estar imaginando, Anne o deixou. Segundo soube por algumas fontes indiretas, ela desapareceu assim que viu que o plano havia fracassado. Quem diria? Anne não estava interessada nele como pessoa, mas no dinheiro que esperava obter de mim. É uma pena que Jeff não tenha entendido que quando a vaca leiteira seca, o amor da amante do fazendeiro vai embora com ela. Agora ele não tem dinheiro, nem casa, nem esposa, nem amante. Talvez encontre uma ovelha para passar o inverno. E meus ex-sogros tiveram o mesmo destino. A casa deles também foi executada porque evidentemente ninguém veio ao resgate com o dinheiro de que precisavam. Devo dizer que não estou surpresa, eles não tinham um plano B além de me roubar. E Ayla e eu achamos tudo isso bastante irônico. Parece que eles conseguiram um recorde, perder 2 casas em questão de semanas. Não é exatamente uma conquista da qual possam se orgulhar, mas que se destaca. Se você não faz parte da família deles, depois de tudo que fizeram e de como conspiraram contra mim, não posso sentir pena deles. Meu ex-sogro apostando online, Jeff me traindo e minha sogra apoiando tudo, todos receberam o que mereciam. Às vezes o karma não demora, ele vem rápido e sem compaixão. Por enquanto não tenho pressa de voltar a sair com alguém. Tive 2 relacionamentos e 2 infidelidades consecutivas, e embora eu queira acreditar que a terceira vez é a vencida, não vou me apressar para encontrar o próximo. Por enquanto quero me concentrar em mim, em me curar e em desfrutar da tranquilidade que finalmente tenho. Aprendi que não há pressa para encontrar o amor e estou bem com isso. Este tempo usarei para me concentrar em minha vida, meus projetos e em me cercar de pessoas que me tragam coisas boas. Não penso mais em me colocar em situações onde me sinta subestimada ou manipulada.